8 de março, domingo, Dia da Mulher. Era para eu estar aqui exaltando todas as qualidades de uma mulher, mas hoje eu resolvi fazer diferente. Como médica nutróloga e também como mulher, eu resolvi trazer uma fragilidade feminina, que ainda é muito pouco falada e que precisa ser esclarecida. Então, se você é homem e ama uma mulher, talvez esse vídeo seja para você. Porque sabia que até 60% dos divórcios acontecem no período em que a mulher está na perimenopausa ou na menopausa. E muitas vezes essas mulheres não são entendidas. Muitas vezes nem elas mesmas estão se entendendo. Por isso eu vim trazer esse recado, tanto para as mulheres quanto para o homem que ama uma mulher e precisa conhecer melhor. As mulheres, quando estão no período da perimenopausa, que pode ser até 10 anos antes da menopausa, muitas coisas acontecem, muitas mudanças aparecem. Podem ser mudanças físicas, né, como o cabelo, que fica mais enfraquecido, às vezes não cresce mais, como a pele, que começa um pouco mais ressecada, mais craquelada, e as rugas começam a aparecer. O peso começa a não querer baixar com tanta facilidade, ou às vezes até aumentar. Mas o fato principal que eu preciso falar aqui é sobre o humor dessa mulher, sobre o lado emocional dessa mulher que está no período de perimenopausa, mas não entende muitas vezes o que está acontecendo. Os hormônios, eles regem todo o nosso corpo, são como um maestro. E quando eles não estão bem e não estão se comunicando, tudo acaba ficando bagunçado aqui dentro do corpo da gente. Eu sei porque eu tenho 41 anos e eu também estou passando por isso. E graças ao meu conhecimento nessa área, fez com que muitas vezes eu pensasse duas vezes antes de tomar uma decisão, ou que meu marido tivesse um pouco mais de paciência comigo no momento de estresse. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, mas o meu amor também mudou. Então a gente fica mais sem paciência, em algum momento a gente fica mais chorosa, em alguns momentos a gente fica muito cansada. E a gente coloca a culpa no trabalho, coloca a culpa na rotina, coloca a culpa no dia a dia, né? E aí, às vezes, o que a gente escuta muito as mulheres falando são da falta de disposição, a falta de fazer coisas que tinham facilidade para fazer, a falta de vontade de fazer, por exemplo, atividade física. Muitas delas acabam sentindo. E aí vira uma bola de neve. E junto disso vem a falta da libido. E aí começa a desconexão do casal. As mulheres começam a fugir, os homens começam a reclamar, e sem entender o que está acontecendo, começam a se sentir não amados. E a mulher, sem entender o que está acontecendo com ela, fala: será que eu amo dele de verdade? Porque eu não sinto mais vontade. Mas na verdade não é sobre amor, é sobre hormônios. E muitas vezes os casamentos se acabam porque faltou hormônio. É uma coisa muito simples. E é muito fácil a gente saber que não é só sobre libido, porque os hormônios sexuais são chamados de sexuais, mas na verdade são hormônios esteroidais. E esses hormônios têm receptores no nosso cérebro. E tem muitos receptores, não são poucos. Então a testosterona, o estrogênio, a progesterona, que são os principais hormônios esteroidais e que caem ou oscilam nesse período da perimenopausa, começam a se desconectar, né? Então as mulheres começam às vezes a ter insônias, começam a dormir mal, começam a ter calorões, começam a ter falta de disposição, alterações de humor, ficam sem paciência, estouram por qualquer coisa. Esses dias eu vi uma paciente falando: eu quase joguei um carrinho na cabeça do meu filho. E ela é super tranquila. Então a gente vê que alguma coisa está fora do eixo. E ela precisa ser acolhida, porque essa é a hora que você menos tem que bater de frente com ela. Essa é a hora que você deve ouvir, olhar e falar: essa não é a minha mulher, então eu preciso ajudá-la, porque alguma coisa está acontecendo. Então, se você é mulher e está acima de 35 anos, ou se você ama uma mulher nessa fase, você precisa olhar para os seus hormônios. Você precisa fazer essa conexão, porque muita coisa pode acontecer. Hoje nós estamos vivendo até 100 anos, já nasceu a pessoa que vai viver 150. Você vai aceitar uma menopausa que para dos seus hormônios aos 40, aos 45? E os outros 45 anos você vai viver sem hormônios? Vai viver sobrevivendo? Vai viver com alterações de humor? Vai viver com fragilidades, com depressão, com choros, com falta de paciência, com estouro com seu filho? E o pior é que quando a gente perde a paciência, depois a gente se arrepende amargamente. E a gente vai lá e pede desculpa. E daqui a pouco a gente faz de novo, porque não é um controle nosso.
foge do nosso controle, mas tem como resolver. A melhor forma, que eu digo, do homem entender uma mulher é acompanhar o seu ciclo hormonal. O meu marido, por exemplo, tem o meu aplicativo da tabelinha dentro do celular dele, que vai avisando, como avisa para mim, avisa para ele. Olha, agora ela está no período fértil, olha, agora ela está num período mais cuidadoso, dê atenção para ela. Esse aplicativo fala até isso. Eu acho que todos os homens deveriam fazer isso. Não só na TPM ou não só na perimenopausa. As mulheres vivem uma montanha-russa hormonal todos os dias, todos os meses, e elas precisam ser entendidas. As mulheres não são difíceis, elas só precisam ser decifradas. E quando a gente entende sobre os hormônios e a gente equilibra esses hormônios, tudo fica mais fácil. Vira uma tranquilidade, tranquilidade no lar, tranquilidade no trabalho, tranquilidade na família, porque as mulheres merecem esse equilíbrio hormonal. Então, se você é mulher e está sentindo que está vivendo isso, se permita cuidar dos seus hormônios. Não entenda, não explique que é porque você está ficando mais velha ou que é porque o seu trabalho está te cansando. Você merece ser cuidada, você merece ter paz com esse equilíbrio hormonal. Você precisa de ter mais disposição, você merece ter um sono de qualidade, você merece ter noites de amor com o seu marido. Vocês merecem voltar com essa conexão, até porque 50% da conexão de um casal é através do sexo. E muitas vezes eles se desconectam nessa fase e se perde tudo. Então hoje, o meu recado não é só para as mulheres, é também para os homens. Tenham paciência com as suas mulheres. Olhem para essa mulher como um todo e vejam se não é isso que está faltando. Conversem sobre isso, conversem com o seu médico, conversem mais sobre os hormônios, leiam mais sobre isso, porque pode estar acontecendo na sua casa. E às vezes um amor que era tão grande e profundo pode estar finalizando ou achando que está finalizando, a pessoa se separando, mas não é sobre amor, é sobre hormônios. Então, nesse Dia da Mulher, eu desejo que toda mulher tenha equilíbrio hormonal, que toda mulher mereça ser cuidada, com todo esse cuidado completo, olhando os hormônios como um todo, não só um hormônio específico ou um só vaginal para ser cura vaginal dessa mulher. Não, ela merece ter todo esse equilíbrio na mente, no corpo e também no espírito. Ela merece tudo isso. Então esse é o meu recado de Dia da Mulher. E se você é uma mulher e precisa que o seu marido escute isso, encaminha para ele. Talvez ele vai te olhar com outros olhos.